melhor do que aquele azulzinho claro. Esse aqui, mas esse aqui ele é esse ano. Alô? Boa noite a todos. Eu sou Hélio Augusto Godoy de Souza, pesquisador na área de audiovisual, e quero agradecer o convite feito pelo Lúcio Codato, pelo pessoal da ABC, para estar aqui apresentando esse tema que hoje em dia é considerado a ponta de desenvolvimento tecnológico do cinema. A Sara, que é pesquisadora associada, tá ali levantando a mão, ela tem os óculos. Todo mundo pegou óculos já? Sim. Quem não tem, quem não pediu, pida. E eu só queria lembrar que esses óculos eles foram adquiridos com dinheiro público e eles devem ser devolvidos, por favor, né? É material de pesquisa da Universidade Federal. Então, nós estamos emprestando para vocês e façam um bom uso e devolvam-no intacto, por favor. O CNPq e a Fundect e a Universidade agradecem profundamente esse detalhe, né? Então, vamos iniciar a discussão. Eu procurei montar uma apresentação que fosse breve, todavia o tema ele é bastante complexo e talvez não dê tempo de falar tudo, mas a gente ao final passa para as perguntas e assim vai esclarecendo. Então, inicialmente eu gostaria de informar o contexto, né, desta palestra. São os resultados de uma pesquisa acadêmica desenvolvida na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cujo objetivo era a produção de um filme documentário estereoscópico. Esse filme, esse projeto, ele foi desenvolvido de 2006 até 2009 e recebeu o apoio do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a Fundect, que é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico lá de Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande. Eu sou professor da Universidade Federal, coordeno um laboratório, onde o objetivo nosso é fazer pesquisa de 3D mesmo. Junto a esse laboratório existe uma empresa incubada dentro da universidade que pretende colocar conhecimento no mercado, é a Photon 3D, por isso o nome da UFMS e da Photon 3D que vai estar aparecendo aí nos nossos slides. Bem, esse trabalho foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores, alunos de curso de graduação, bolsistas e tal, e juntos nós procuramos desenvolver uma série de técnicas e procedimentos que pudesse chegar como resultado num filme tridimensional. E o filme foi esse, o Lago 3D. Agora vocês podem colocar o óculos para poder ver o efeito, né? Que eu espero que esteja legal. Deixa eu pôr também aqui para ver se... Então, a gente, nesse filme, o Lago 3D, abordamos os aspectos paisagísticos de um lago urbano que existe na Universidade Federal. E procuramos, com o desenvolvimento desse trabalho, testar algumas imagens, não é? Então, algumas imagens que foram produzidas estão aqui para vocês verem. Infelizmente, não posso passar o filme inteiro, nem de jeito nenhum aqui, porque esse computador não suporta a demanda de processamento, mas as imagens estão aí, não é, para vocês terem uma ideia. Hã?
Eu já pedi, já vou baixar. Então peraí, deixa eu voltar lá enquanto... Ops. Tá bom? Isso. Então tá bom. Então, algumas experiências com sobreposição de material gráfico produzido em Studio Max, com imagem, isso aí é a imagem de satélite do Google Earth, e imagens fotográficas, né? Quer dizer, vídeo, isso é vídeo SD, vídeo de definição padrão, né? Então, feito com uma câmera analógica, em algumas situações nós usamos uma câmera digital, e obtivemos esses resultados. E o filme ele dura 10 minutos, é rapidão, e trata então dessa visão ambiental do Lago do Amor, como é o nome desse lago urbano que existe no campus da Universidade Federal lá em Campo Grande. E algumas coisas nós fizemos alguns ensaios, né, procurando gravar entrevista com som em síncro, tentando assim simular alguns aspectos de uma produção documentária, digamos assim, mais educativa e tal, né? Então eu trouxe alguns exemplos de imagens que foram produzidas, não sem muita dificuldade, porque tudo muito improvisado, né? A nossa possibilidade de estar desenvolvendo, isso é um trabalho, uma experiência de fotocomposição animada, feita no After Effects, né? Partindo de elementos das imagens captadas em vídeo. Tudo mexe aí e tal. E aí um caso de Picture in Picture também, que foi uma situação que a gente viveu. Não tínhamos tudo em 3D, tinham imagens antigas que estavam em 2D, com uma qualidade horrível e tal, e aí resolvemos fazer esse experimento e também a questão dos créditos, né? Que estão flutuando na frente e tal, e passam daquela forma rotativa e tal, de baixo para cima. Bem, agora vocês podem tirar o óculos, por favor. Eu vou dando uns toques para vocês de quando colocar e quando tirar o óculos. Porque, assim, o objetivo dessa apresentação é trazer os conceitos que a gente trabalhou e as ideias que norteiam a produção de filmes estereoscópicos e tentar dar uma ideia da dificuldade, não é, que está por trás desse processo. Então, alguns conceitos básicos, nós temos aí que esse material, essas imagens que estão do lado esquerdo do quadro, são chamados de indutores de percepção de profundidade de ordem psicológicos. A perspectiva, a iluminação, sombras, oclusão, perspectiva aérea, gradiente de textura. Está faltando aqui um que é o tamanho dos objetos, né? Objetos mais próximos são percebidos como sendo maiores do que os que estão mais distantes. E do lado direito nós temos dois tipos de indutores que são denominados de indutores fisiológicos, que é a paralaxe de movimento, muito utilizada no cinema, tá certo? Com os movimentos de câmera, de traveling, de grua, enfim. E a visão binocular, ou seja, o diferencial, né, dentro desse processo todo de filme 3D que existe em termos de percepção de profundidade é a visão binocular. O resto, né, a fotografia, né, a fotografia não tem o movimento, claro, mas o cinema, a televisão e a fotografia já utilizavam isso desde há muito tempo, né? A pintura, enfim. Bom, existem alguns problemas em relação à forma de percepção. Essas imagens não estão aí para vocês verem em 3D porque elas têm defeito. Então, se vocês colocarem o óculos aí, vai acabar doendo o olho e o meu objetivo é que todo mundo saia bem daqui, ninguém saia com dor de cabeça, porque não tem graça ver um filme e sair com dor de cabeça ou com o olho doente, certo? Então, a primeira figurinha que tem ali apresenta uma imagem que está com desajuste ou desalinhamento vertical, né? A separação entre as duas imagens é chamada de paralaxe. Então, no caso A, nós temos um desajuste de paralaxe vertical. No caso B, temos um desajuste de tamanho das imagens.
que também, imagina, o cérebro vai receber essas duas imagens por canais separados e vai ficar muito complicado ele conseguir tratar essas duas imagens. A C tem uma distorção de perspectiva, também é indesejável. E a D, ela tem uma paralaxe excessiva, significa a distância entre as duas imagens é muito grande, maior do que o olho consegue processar sem ter que fazer uma ginástica muscular muito grande. Um outro caso também que nós temos que considerar em relação a essa questão da paralaxe horizontal, então é essa distância entre as duas imagens. Em relação à paralaxe horizontal, nós temos a seguinte questão: quando ampliamos uma imagem, não é, a tendência é que essa paralaxe aumente. Então, o estereógrafo, quando vai fazer um filme, ele tem que ter em mente qual é o tamanho, né, desse quadro, nessa discussão que houve aqui. Não é? O próprio Carlos Weber falou sobre essa questão. Não é possível você fazer, né, coisas para vários tamanhos e tudo ficar muito bom. E no caso da estereoscopia, essa questão ela é muito séria. Não é? Quer dizer, algo que parece ótimo no monitor de 22 polegadas vai ficar péssimo numa tela de cinema. Então é necessário alguns cuidados. Bom, em relação às imagens estereoscópicas e à percepção binocular de profundidade, nós temos que cuidar do seguinte aspecto. Não é a mesma coisa você ver 3D normalmente no seu dia a dia, no espaço existente, né, e ver o 3D de imagens projetadas. São coisas diferentes. Então, por exemplo, vocês já devem ter feito essa experiência de colocar o dedo aqui na frente e focalizar o dedo, vocês vão ver duas imagens lá no fundo. E quando você pega e olha para o fundo, você vê dois dedos aqui, né? É que tem gente que fica difícil fazer isso, porque tem que prestar atenção, aí quando vai prestar atenção, focaliza de novo e tal. O fato é que isso aqui é diferente de você ter uma imagem projetada. Por quê? Porque o meu dedo está objetivamente próximo do meu nariz, não é? E quando o meu olho converge para olhar o meu dedo, o meu cristalino, então lá no olho tem um cristalino, que é uma lente biológica, não é? Que é maleável, ela é flexível e os músculos agem fazendo com que eu consiga focalizar. À medida que a gente vai ficando mais velho, vai tendo que usar óculos, porque esse cristalino vai perdendo a capacidade de flexionar, né? Então, nesse quadro aí, nós temos a situação que vai acontecer com esse problema de convergência e de acomodação quando a gente trata de imagens estereoscópicas. Primeiro, na visualização normal, comum, a gente tem, com a proximidade do objeto, essa convergência ou envesgamento do olho, né? E imediatamente a acomodação do cristalino. Só que na imagem estereoscópica isso não é assim, porque a imagem está focalizada na tela, ela não está focalizada aqui, só que o olho vai querer focalizar a imagem como se estivesse perto. E isso pode causar desconforto. Então, não é nenhum, como a gente chama em fisiologia, não é nenhum ato reflexo, não é? É uma coisa que pode ser aprendida, mas a plateia tem que se habituar. Quer dizer, nós estamos tratando de uma forma de exibição cinematográfica ou exibição de imagens que é nova e, assim como nos primórdios do cinema, a plateia ainda não está acostumada com determinadas coisas que vão acontecer. Então, é muito comum as pessoas perderem o foco quando aparece algum objeto ou a imagem de algum objeto saindo para fora da tela. Então, essas coisas são coisas básicas assim que nós temos que sempre nos lembrar em relação à estereoscopia, que vai ter uma incidência bastante clara quando se fala dos ajustes de câmeras, não é? Um pouco mais de conceitos para que a gente possa avançar nessa discussão. 3 tipos de paralaxe que visam classificar os efeitos que são obtidos nas imagens estereoscópicas, não é? O primeiro, que é chamado de paralaxe zero, que é quando a imagem do objeto parece estar na tela, não é? Ele não está nem para trás nem para frente, ele está na tela. Paralaxe zero é porque não há diferença de posição entre as duas imagens. O outro caso é a da paralaxe negativa, que é quando o objeto parece sair da tela, ele parece vir para frente, não é?
E a paralaxe positiva é quando o objeto parece estar lá para trás, né? Então, no caso da paralaxe negativa, ela é negativa porque a gente obriga o olho a envesgar, que é a história de ver o dedão aqui na frente. E a paralaxe positiva, digamos assim, é como a gente normalmente veria os objetos, não é? no nosso dia a dia, quer dizer, olhando com o olho mais ou menos paralelo. Claro que vocês já percebem aqui que no caso da paralaxe positiva eu posso ter uma situação extrema, né, de uma distância tão grande entre as imagens que os olhos sejam obrigados a divergirem. Isso causa dor muscular, quer dizer, se o cara ficar forçando o olho envesgar ao contrário, né, isso dói, o olho fica cansado, dá dor de cabeça, então é terrível isso. Bom, então tradicionalmente tem sido divulgada duas formas de organização da imagem em função daquela definição lá de paralaxe. Então, mas como é que eu consigo fazer um objeto sair da... você envesga a câmera e tal. Bom, esses dois modos, eles são denominados de modo paralelo, é aquele que a câmera fica com o eixo absolutamente paralelo, um em relação ao outro, e o convergente, que prefere se chamar de toe-in porque aponta para o mesmo lugar. Porque a ideia de convergência é uma ideia que tem que ser preservada para a função ocular. E eu quero demonstrar as possibilidades dessas duas opções. Por que não chamar... por que essa câmera não pode ser chamada de convergente? Porque eu consigo convergência na câmera paralela também. Isso não é uma função da câmera, é uma função das imagens que são produzidas. Né? Eu vou tentar me explicar, e se não ficar claro, vocês podem... Agora sim, vocês podem olhar com os óculos para vocês verem a diferença entre essas duas imagens. Uma foi produzida, né, com esse modo paralelo, ou mais paralelo que a gente conseguiu produzir, e a outra foi produzida nesse modo toe-in, ou convergente, como se costuma chamar, e existe uma paralaxe zero. A paralaxe zero está localizada, né, do professor Geraldo aqui, que é um dos nossos entrevistados. Essa paralaxe zero deve estar localizada alguns metros atrás dele, antes da árvore que está ao fundo. Né? Quer dizer, aquela placa de trânsito que está lá atrás, ela já está na paralaxe positiva, a árvore também já está com paralaxe positiva. Então, o professor Geraldo está com paralaxe negativa. Bom, então, isso foi produzido com câmera ajustada daquele jeito que eu descrevi anteriormente, tá certo? Bom, eu vou... Essa questão aqui tem muitos aspectos e fica um pouco difícil a gente seguir um caminho linear, então a gente tem que voltar para falar de outras coisas. Esse aqui é o sistema que a gente usou para filmar. Né? Ele é composto por esse rig paralelo que foi desenvolvido pelo laboratório, um projeto meu, né? E o monitoramento foi feito através de um laptop, desse laptop aqui que está na mesa, utilizando dois softwares, com uma entrada de vídeo, via USB e tal. Algo bem complicado, porque dava uma imagem muito pequena, então ficava muito difícil da gente trabalhar. Mas era o que tinha, então, como diz um caipira lá, amigo meu lá de Campo Grande, fala que o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Né? Então, foi isso. E aqui as situações que a gente procurava adequar. O primeiro quadro, por favor, esse quadro aqui, não olhem com óculos não, agora já olhar, né? Vai sair todo mundo vesgo daqui, né? Cuidado, esse aqui ele está com a paralaxe desajustada, é isso que eu queria demonstrar. Aliás, é bom a gente começar a olhar para as imagens, essas imagens são chamadas de anaglíficas, né? E é bom a gente poder começar a olhar para elas de um modo mais analítico, né? Para poder usar isso como ferramenta para tomar decisões no âmbito da estereografia. Então, a situação era nos dois quadros de cima, eu lá com o rig, a Sara segurando um bastão branco que a gente usava para dar uma ideia da paralaxe que estava sendo obtida naquela situação. Então afastávamos a câmera ou aproximávamos, então fazíamos a convergência, não é? E aqui, nesses quadros de baixo, a situação mais típica que tinha, que tá dando diferença de altura aí. Então a gente acertava através daqueles parafusos verticais
tentando movimentar a câmera para obter. Claro que para fazer um trabalho mais preciso, a técnica tem que ser aprimorada, não é? Mas vamos em frente. E voltando, então, à discussão a respeito das imagens. Que foi só um parênteses para que vocês tivessem ideia do que a gente estava usando para fazer isso aí. O modo Tolkien, quer dizer, esse envesgado, ele provoca um efeito que é inevitável, que é a produção de uma curvatura do plano mais distante. Essa curvatura não dá para resolver porque ela é um resultado de visualização. Não é um problema que você consiga corrigir. Está intrinsecamente relacionado ao modo como essas duas objetivas estão construindo essa imagem. E o modo paralelo não tem isso, ou seja, o plano do fundo ele é plano, ele não é curvo. Não é? Essas duas figuras são resultado de alguns testes desenvolvidos por um pesquisador australiano chamado Andrew Woods, né, que num artigo ele explica esses problemas. Aqui um outro problema também bastante clássico no caso dessas câmeras que são colocadas no modo Tolkien, que é uma distorção deformação de perspectiva, né? Quer dizer, você filma assim, ou seja, você forma um trapézio, né? Quer dizer, como se você pensar num quadrado aqui, olhando de um lado, esse lado aqui fica maior, o outro lá fica menor, e o outro lado isso para consertar isso na pós-produção é um trabalho considerável. Tudo bem, existem alguns softwares que fazem automaticamente e tal, mas é tempo de produção, tempo de pós, né, que é gasto para dar conta desses problemas, né? Agora vem a questão, poxa, mas então como é que eu consigo fazer esse controle de paralaxe zero, ou seja, ajustar as duas imagens para elas ficarem na superfície da tela, sem ter que fazer esse negócio da câmera envesgada. Eu vou então mostrar para vocês aqui, através de um software freeware, esse software aqui é muito bacana, chama-se Stereo Photomaker. Quem quiser fazer experiência depois com ele, é só baixar na internet, é simples. Desculpem, eu carreguei a imagem errada. Pronto. Ele tem um modo de ajuste aqui bem legal. Vocês podem observar com óculos, né? Essa imagem não vai causar dor de cabeça em ninguém, espero. Foi filmado então com câmeras paralelas, certo? Agora vocês vão ter que fazer um certo exercício de tira óculos e põe óculos para poder perceber as coisas que eu vou mexer aqui. Aí depois que eu mexo, vocês colocam de novo. Se vocês tirarem óculos, vocês vão perceber que o fundão lá parece que não tem paralaxe nenhuma, tá certo? Então o fundão é que é o zero. A questão é, e se eu quiser mudar isso? Você usou o modo paralelo, mas como é que você mudaria? Eu venho aqui e faço um ajuste. Agora vocês podem tirar o óculos, senão vai dar uma ziquezira aí. Eu vou mexer aqui, é meio chato. Olha lá, tá vendo que essa mulher aqui com a menininha aqui, eu vou ajustar aqui para que ela fique com paralaxe zero. Olha lá, zerou. Então, bom, aí começa a acontecer o seguinte, mas aí a paralaxe zero ficou na posição do meio dessa cena e o fundo lá ficou com a paralaxe negativa. Até onde eu posso fazer isso? Até a hora que você for provocar uma ginástica muscular que vai deixar o cara com o olho cansado. Então, tem que saber até onde pode ir. Não é uma questão de experiência, porque se você for, vamos experimentando e tal, e ver como é que dá, você causa um problema grave aí para o produtor e tal, né? Imagine se saírem do seu filme. Esse filme, ele casa. Houve um caso no Japão de um garotinho. Aliás, no Japão acontece sempre coisas estranhas, assim. Aquele caso das criancinhas que tiveram um ataque epilético por causa do Pikachu. Aquilo ali deflagrou um processo de pesquisa bastante intenso para saber quais são os limites. A própria ISO lançou um documento, né, determinando alguns cuidados que devem ser tomados com flechas, imagens piscantes, com problemas estereoscópicos e tal. Então, assim, é coisa bastante complexa, não é nenhuma questão simples. A indústria está cuidando muito atentamente dessas questões.
Mas, enfim, existe um limite máximo desses ajustes. Eu posso até tentar ajustar essa mulher aqui na frente, né? Sem óculos fica mais fácil de ver, porque daí some a... Né? E essa ideia da imagem anaglífica servindo como uma espécie de ferramenta para a gente poder tomar essas decisões é que me interessa nessa discussão. Então vocês perceberam aqui que é possível fazer um ajuste de paralaxe zero, mesmo que a câmera não esteja no modo tolding, né? Nesse modo envesgado. E isso é uma coisa bastante importante, eu acredito. Opa! Voltou, ótimo. Então vamos lá. A outra forma que haveria para a gente fazer esse ajuste seria uma câmera, vamos inventar uma câmera para fazer isso, que eu consiga mexer o sensor lá no fundo, CCD ou CMOS, enfim. O sensor no fundo eu mudo de posição e consigo fazer com que a imagem aí, a câmera continua olhando paralelo e o sensor muda de posição no fundo e eu consigo ajustar. Isso não é novidade no mundo fotográfico. Quem conhece a fotografia de precisão, conhece o caso das câmeras Linhof, de outras marcas que permitem esse deslocamento, né, do fundo da câmera em relação ao plano da lente. Enfim, é possível você fazer correções de perspectiva fantásticas com esse equipamento. Claro que uma câmera de vídeo que permitisse fazer isso seria muito bacana no âmbito da estereografia. A outra forma de se ajustar essa paralaxe, porque vai ter um limite, quer dizer, até onde eu consigo aproximar essas imagens? Olha, até o limite físico das objetivas. Passou disso, não tem mais como você aproximar. Então, surge então um novo modelo de rig, de suporte de câmeras, que utilizam um semi-espelho, de modo que uma câmera fica na vertical, a outra na horizontal. Tem várias configurações, câmera embaixo, câmera em cima, câmera do lado, mas elas são dispostas ortogonalmente, tá certo? E aí nós construímos essa geringonça, que é um rig com semi-espelho. Então vocês têm ali uma câmera na vertical, não é? Estou querendo achar um apontadorzinho daquele de luzinha vermelha aqui. Eu não lembro do que eu guardei. Bom, deixa eu falar. E com isso a gente consegue fazer com que essa paralaxe horizontal possa ser diminuída até sobrepor, né, os dois eixos. Então você tem aí a situação que é a frente desse rig. Do lado esquerdo você tem uma situação em que as câmeras têm uma proximidade, cujo seria um limite físico delas e tal, né? Só que elas estão ainda um pouco sobrepostas. Essa parte da física, das câmeras não poder juntar mais é terrível, porque elas são grandes e a distância acaba ficando cada vez maior. Quanto maior a distância, menos eu posso aproximar os objetos. Então esse é um problema grave do ponto de vista de linguagem, não é? De linguagem audiovisual. Poxa, e se eu quero fazer um close, se eu quero fazer um plano próximo, eu vou fazer com teleobjetiva e vou achatar lá toda a profundidade, quer dizer, eu tenho que cuidar disso de uma outra forma, tenho que aproximar os dois eixos ópticos sem que haja a proximidade física das câmeras. Eu acho que fica claro. Aqui eu tenho uma situação em que eu demonstro esse problema, não é? De onde chega o problema da proximidade das câmeras. Então, para uma distância interaxial de 6,5 centímetros, e aqui as condições dessa fotografia, né? É tudo muito aproximado, porque nós não tivemos aí um tempo muito grande para testar mais esses equipamentos. Eu volto então para aquele outro programa, para o Stereo Photomaker, e vou abrir essa imagem que vocês viram ali. De modo que, aqui eu vou tratar de um assunto aqui que também já está... Vocês vão sentir um desconforto visual aí nessa imagem. Tá tudo muito exagerado. Então eu vou tentar aproximar os dois, por favor.
Ops. Né? Deixei 0 lá no fundo, mas ainda está muito grande, quero deixar 0 aqui o rosto dela. Aí acontece uma coisa lá no fundo que é terrível. Né? Aí sim vocês vão ter um desconforto grande, porque o fundo lá ele está com paralaxe positiva com divergência ocular. Né? Isso provoca aquele esforço, aquela ginástica dos olhos que é muito ruim. Imagina 1h30 o cara ficar submetido a um negócio desse. Né? Ninguém merece. Né? Já o outro caso, que é a aproximação, veja, aqui as coisas ficam mais comportadas, né? Eu consegui aproximar os 2 eixos ópticos a 1 centímetro e aí eu consigo observar que a imagem fica mais confortável. Vamos lá para o ajuste. Então nós temos aqui, veja, a paralaxe não está tão forçada. Se vocês tirarem o óculos, vocês vão perceber, não é? Que essa sombra vermelha que é um lado, da sombra azulzinha, que é, perdão, ciano, que é a outra, não está tão forçada, não é? E aqui eu posso ajustar, né? Deixar o 0 aqui no rosto dela. Lá no fundo eu tenho paralaxe positiva, mas não está forçando muito a barra, não é? Enfim, aproximar os eixos é praticamente uma condição necessária, né? Para um trabalho que vai envolver diferentes enquadramentos. Tá? Você vai filmar, vou filmar tudo de longe, tudo plano geral, né? plano de conjunto, na pior das hipóteses e tal, ou na melhor. Tudo bem, você trabalha com câmeras paralelas. Agora, nesse caso, essas são paralelas, mas elas são usando esse rig com semi-espelho. Bom. Quando você consegue produzir paralaxe negativa nessa imagem? Hã? Paralaxe negativa, qual limite você consegue? Então, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Qual o limite que eu consigo aqui? Não sei, não testei ainda. Tem que ver. Para que lado? Para cá, né? Não, para cá. Mas aí inverte tudo, fica todo mundo com paralaxe negativo. Se quiser fazer a mão pulando para fora. A mão pulando, o negativo, né? Se diz. Aproxima mais a câmera e aí faz. Não é? Não é necessário você exagerar muito a paralaxe para obter esses efeitos. Esse que é o erro que as pessoas têm cometido por aí, que eu tenho visto coisas na internet e tal. Não precisa exagerar. De repente até funciona para você, mas existe uma variabilidade muito grande nas pessoas de capacidade de percepção disso. Né? Então, às vezes basta muito pouco, às vezes basta você colocar o rosto, né, no 0 e colocar a câmera um pouquinho mais próxima. A gente fez essas imagens muito corrido mesmo, né? Então, se eu aproximasse mais a câmera, eu poderia obter esse efeito de uma maneira mais confortável. A grande questão é o conforto visual, né, que é o problema que a gente vai enfrentar sempre aqui. Bom, isso aqui é uma outra forma é um outro problema que ocorre também quando se usam lentes esféricas. As lentes anesféricas, elas não vão produzir essa distorção, mas uma boa parte das câmeras pequenas aí que estão em uso no mercado provocam isso, e daí o problema é que uma provocou numa posição e a outra provocou na outra. Na hora da pós-produção, que você vai juntar tudo, vai dar paralaxe vertical em posições diferentes. Para você consertar isso, você tem que usar aqueles efeitos de esfericidade na imagem para tentar acertar as duas, né? A gente sofreu um tanto. A gente filmou tudo em 5 dias ou 6 dias e passou 2 meses tentando corrigir as imagens. Então, mesmo com todos esses cuidados, é bastante complexo o processo. Por isso que a questão do monitoramento ou monitoração, ela é importantíssima, não é? O que aconteceu foi que eu acabei, durante esse processo, chegando a algumas conclusões. Olha, como é que eu vou monitorar isso? Olha, o melhor jeito de monitorar com as ferramentas que eu tinha... Ops, aqui tem um microfone. É usar a imagem anaglífica.
Sobre essa história do anaglifo, umas pessoas me perguntam, mas ô, Hélio, é anáglifo ou é anaglífico? Então aí eu fui olhar lá no Aurélio, o anáglifo é um substantivo masculino, né? E o anaglífico é o adjetivo. Então eu falo o anáglifo, é esse negócio lá, né? As duas imagens sobrepostas com filtragens diferentes, e o anaglífico é quando eu vou me referir, vou dar uma qualificação para a imagem, né? Essas imagens anaglíficas, elas podem ser obtidas de várias formas. Então elas estão sendo feitas para visualização de um óculos que tem uma filtragem cromática, né? Quer dizer, o que um olho vê, o outro não pode ver. Então, essa é uma técnica muito antiga. Uma imagem recebe uma filtragem de uma cor complementar e a outra a filtragem da cor principal. Então, você pega lá a estrela das cores, né, da teoria da cor, coloca vermelho de um lado e o que não for vermelho do outro. Então, o que não for vermelho é ciano, ou verde e azul, né? Você pode fazer isso também com amarelo e com azul, você pode fazer isso com magenta e o verde. O mais comum é fazer com vermelho e o azul, vermelho e o ciano, que é o mais... não tem patente isso aqui, entendeu? Esse do amarelo e do azul tem patente, aí complica a vida de todo mundo, entendeu? Então, que é o color code que os caras usaram para fazer a transmissão de propaganda do Super Bowl e tal. Para quem tem condições de fazer, faz. Eu usei isso aqui. E aí, a imagem anaglífica, ela é o resultado da fusão dessas duas. Só que quando funde, as coisas aparecem de um jeito um pouco diferente. Quer dizer, o que é esquerdo está lá filtrado pelo vermelho, o que é direito está lá filtrado pelo ciano. Só que você vai procurar, poxa, mas cadê o vermelho todo aqui? Então, vamos fazer uma pequena análise. Perdão, antes da análise, dizer que esse anáglifo ele pode ser colorido também, não precisa ser preto e branco, certo? Então vocês podem pôr o óculos, aí vocês vão ver, vocês viram no começo da apresentação que a gente tinha também a imagem colorida, não é? Só que o colorido não é legal para fazer monitoramento, eu não gosto, eu prefiro esse preto e branco, eu fico atento às cores e só às cores que dizem respeito à paralaxe, não é? Bem, o anáglifo colorido é um caos. Eu ia até demonstrar aqui, mas não vai dar tempo, eu vou passar direto. Mas imagine um objeto vermelho, não é, na cena, e aí você vai filtrar ele com vermelho, ele vai ficar existente, ou seja, ele fica branco, e aí você filtra ele com verde e azul e ele fica preto. Aí esse objeto vermelho num olho está preto e no outro está branco. E aí o cérebro fala, pera, mas não existe no olho, existe no outro, como é que é essa história? Eu não estou entendendo. E aí dá problema, a gente chama isso de rivalidade retiniana. Enfim, quando você faz esse tipo de ajuste colorido, você tem que fazer umas dopagens. Então, se o objeto é vermelho, ele tem que receber uma dopadinha de verde lá. Aí assim, a cor que você vai ver nunca é a cor que realmente está rolando lá na natureza, e o anáglifo é uma outra arte cromática, entende? Não tem nada a ver com reprodução das cores da natureza, ou algo parecido que possa existir, se é que existe. Então é outra coisa, é uma outra forma de você representar um mundo colorido do jeito anaglífico, tá certo? Bom, o que é uma imagem anaglífica? Ela é isso aí, quer dizer, esquerdo está vermelho, direito está ciano. Eu coloquei essa imagem aí para vocês perceberem que o lado esquerdo aparece na imagem do lado direito. Quer dizer, a imagem referente ao olho esquerdo aparece do lado direito. A imagem referente ao olho direito aparece do lado esquerdo. Bom, quando eu junto as duas, né, quando eu junto as duas paradas aí, eu vou observar que aqui, não é, vocês veem que tem uma mancha ciano, certo? Agora você tem que tirar o óculos, senão vocês não vão entender o que eu vou falar. Isso aí vocês vão ficar vendo 3D aqui e não vão entender mesmo. Então, poxa, mas do lado direito não tinha que estar a imagem do lado esquerdo? Como é que ela está com sombra ciano? Né? É porque a imagem do objeto é preta, ela é escura. E aí ela aparece ciano na sobreposição. Tá certo? A imagem clara,
Então, assim, tem uma regrinha. Imagem clara, né? Eu chamei aqui de objeto claro, para facilitar as coisas. O objeto claro no fundo escuro, ele fica vermelho, o que foi filtrado com vermelho para o lado esquerdo. Agora, o objeto escuro em fundo claro, que foi filtrado com vermelho, ele aparece ciano. Então, isso a gente acaba se acostumando, não é? Do outro lado aqui, né, você vê que a imagem do lado direito aparece em vermelho. Mas, não foi filtrado com ciano? Foi, mas na hora da sobreposição, é um objeto preto, no fundo claro, ele vai aparecer sem luz. Sem luz, no caso do vermelho, significa, no caso do ciano, significa vermelho. E o inverso do outro lado. Será que deu para entender? Não, né? É que eu vou ter que andar rápido aqui, senão não vou conseguir falar metade do que eu tinha que falar. Mas, enfim, se você treinar bastante, né, olhar essas imagens, você consegue usá-las como uma ferramenta. Eu confesso que isso foi assim, o resultado do processo. Eu sei, mas como é que é esse negócio aqui? Aí eu fui estudar, olha só. E a gente usou essa referência para fazer todos os ajustes, né? Aí os meninos que estavam fazendo os ajustes lá no laboratório também falam, o objeto escuro fica ciano do lado esquerdo, não vai confundir as coisas e tal. Aí a gente conseguiu se entender melhor e fazer. Mas nesse caso aqui dá para perceber uma outra coisa, que é uma consequência. Como é que eu vou perceber então que essa imagem tem paralaxe negativa, zero, positiva é do fundo, né? Então, vocês veem que essa imagem, um pouquinho diferente daquela outra anterior que eu mostrei, ela tem uma rotação, né? Vocês estão percebendo? Ela roda um pouco. Vejam sem o óculos, por favor. Vejam sem o óculos. Porque com o óculos vai dar uma ziquezira de novo, né? Então, tem uma rotação. O fundo lá mexe para um lado e a frente para outro aqui. Então, isso cruza. Então, tem um cruzamento. Deu para perceber, né? Espero que sim. Como é que eu analiso, então, uma imagem dessa para saber onde é que está? Bom, paralaxe zero vocês já sacaram, né? Que é quando as duas imagens estão sobrepostas. Não tem sombra vermelha nem azul em lugar nenhum. Elas estão sobrepostas. No caso aqui, nós temos que na frente, nós temos a paralaxe negativa. A paralaxe negativa é aquela que sai para fora da tela, né? Não sai para fora porque tem o limite do quadro, enfim, né? O limite do quadro ele é um parâmetro que o olho usa para se entender melhor com a situação aqui. Agora, essa sombrinha vermelha que está aqui, olha, é um objeto claro que gerou uma sombra vermelha num fundo escuro. Então isso é do lado esquerdo, tá certo? A outra aqui tem uma sombra ciano que foi gerada por um objeto claro também no fundo escuro. Então isso aqui é o lado direito. Bom, então o lado direito está para a esquerda e o lado esquerdo está para a direita. Paralaxe negativa, muito bem. Eu tenho que envesgar aqui o olho para conseguir ver. Lá no fundo acontece o contrário, só que aqui é um objeto escuro. Vamos olhar aqui, esse galinho aqui, está dando para ver aqui o galinho, né? Tem uma sombra vermelha, só que esse objeto aqui é um objeto escuro. Poxa, objeto escuro gerando, num fundo branco, gerando uma sombra vermelha, não foi filtrado pelo filtro vermelho, foi filtrado pelo filtro ciano. Portanto, é a imagem do lado direito, tá certo? E está invertido, ele está do lado que devia estar, do lado esquerdo. Então, ali eu tenho uma inversão de paralaxe. De novo, é uma forma de a gente olhar essa imagem com um pouquinho de treino e perceber essas circunstâncias. Bem, isso só para dizer que é possível, então, eu usar essa imagem para fazer uma... E eu não preciso usar com óculos, não, eu uso sem óculos. É isso que é legal, quer dizer, eu estou lá no meio da produção, vou ficar pondo óculos. Cara, monitor você está num sol de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde lá, incidindo em cima e põe sombra, põe no celular, o negócio é difícil ver. Imagina você não ter que pôr um óculos para ficar olhando. Eu acho que seria bem complicado. Eu estou falando aqui de um monitoramento necessário para o cinematógrafo, tá certo? Evidentemente que, como houve essa discussão aqui na palestra anterior, que, claro, existem outras especialidades que querem ver em 3D. Bom, para esses, então, tem monitor específico lá, com óculos polarizado e tal, e o cara vê em 3D mesmo. Aqui, né, para eu fazer os controles e ajustes de câmera, em termos de estereografia, eu defendo que não é necessário você ter esse tipo de coisa. Bom, aqui vem uma parte um pouco mais árdua, eu vou passar mais rápido aqui, pelo menos
na definição. Isso aí são exemplos da antiguidade da estereoscopia, não é? Então, particularmente, o primeiro ali foi do Sir Charles Whetstone. Ele que inventou essa história de estereoscopia, 1838. Né? Depois, o Brewster, ele inventa um estereoscópio, que colocam lá dentro dessa caixinha 2 imagens, e o sujeito olha para aquele binóculo ali e consegue ver em 3D. E depois o estereoscópio do Holmes. O Brewster, perdão, ele define, então, qual que é o máximo, né, que foi o que tinham perguntado, qual é o máximo? Então ele fala o seguinte, olha, no caso desse estereoscópio, são 2 graus. Então ele fala numa paralaxe angular. Pô, mas o que isso significa em termos de largura ou distância das imagens na tela? Em 1966, Valius publica um livro chamado Stereoscopy, é um russo, em que ele define isso da seguinte forma, que ele não fala mais em 2 graus, ele fala em 1,6 de paralaxe angular para uma tela de aproximadamente 2 metros, a uma distância de 3 metros e tal, e ele chega à conclusão que é 0,03, isso dá aproximadamente 30 avos, 30%. Mas essa tela tem em formato 4x3. Se pegamos essa medida e transferimos isso para o formato de um filme fotográfico 35 mm, vocês têm que entender que essa discussão de estereoscopia está sendo feita lá com a fotografia still, tá certo? A maioria delas 35 mm. Então, muitas das coisas que a gente encontra hoje na internet está falando a respeito de fotografia, então você tem que fazer algumas adaptações. Então ele fala que essa distância, se você pegar, fizer as proporções lá, a largura do quadro de um negativo 35 still, ele é 36 milímetros aproximadamente, dá 1,2 milímetros, 1,18, que é o 0,033, por causa da adaptação para o formato, que aqui é 3x2, certo? É 1,5 por 1, né? Bem, então já temos uma medida, a medida de paralaxe máxima, que é 1,2 milímetros. Agora as coisas começam a se tornar mais complexas. Por quê? Esse Berkowitz tenta relacionar qual é a distância dos eixos, não é? Ou seja, vejam só, o que a fórmula tenta responder. Não vamos nos perder aí nas questões dos intestinos da matemática, que a gente pira, né? Qual a distância que eu devo colocar esses 2 eixos para obter essa paralaxe de 1,2 máximo no filme, tá certo? Então ele constrói uma fórmula, existem várias fórmulas derivadas dessa fórmula, e uma fórmula simplificada, que supõe, por exemplo, que a maior distância, tudo depende, quer dizer, tem a maior distância do objetivo, a menor distância, onde é que está o zero, etc, etc. Quando você considera o fundão lá como sendo infinito para a fotografia, tá certo? Vocês têm ideia de que não é infinito matemático ou físico, né? É infinito da fotografia. Quando o fundão é igual ao infinito, a fórmula fica simplificada nesse formato aqui de baixo. Quando eu pego esse formato aqui e aplico num gráfico, a gente tem isso aqui dá uma informação bacana, que é a seguinte, olha só. Só que, claro, isso aqui está pensando no que nós chamamos de hiperestereoscopia. O cara quer fazer fotografia estereoscópica de paisagem, montanha lá longe e tal, aquelas coisas. Isso aqui, então, nos dá a seguinte informação. Se eu tiver uma distância focal, aquela fórmula relaciona a distância focal, tudo, né, em relação a essa paralaxe máxima. Como objetivo de 300 milímetros, vocês veem aqui essa faixa amarela aqui, ó. Numa objetiva 135, para os 35 milímetros de still, tá certo? E aqui a outra. Então vocês viram que no caso das teleobjetivas, a gente tem uma necessidade de afastar muito mais esses eixos para conseguir um efeito lá no objeto que está distante. Mas então aqui vocês têm metros, olha, 50 metros, 200 metros. Eu poderia fazer uma fórmula dessa mais precisa para distâncias menores. E eu ia obter então resultados bastante interessantes a respeito das diferenças, ou seja, como é que a paralaxe se comporta com diferentes distâncias focais. Isso é uma questão fundamental.
Né? Então, não basta falar, tem que afastar, não, mas o jeito que afasta, o jeito que aproxima, dependendo se está usando uma grande angular, uma objetiva normal para falar a conversa da fotografia still, né? Ou uma teleobjetiva, você tem distâncias diferentes. E quem dá essa distância são essas fórmulas. Boas notícias, existem tabelinhas prontas na internet que você pode baixar, tá certo? E joga os dados lá para os 35 milímetros. Aí que, bom, mas puxa, eu estou usando uma câmera que tem 1/4 de polegada, não, tem 2/3, na minha tem 1/3, ou seja, é uma grande... Sempre o que se sugere é pensar em termos de fotografia de 35 milímetros still e fazer as devidas conversões no aspecto da imagem. Mas é assim que eu procurei trabalhar, não é? Existem outros softwares que também são freewares, isso aí chama-se Stereo Basic Calculator, Tabajara, não, sem Tabajara. Stereo Basic Calculator, MAOFD, Maximum Acceptable On Film Deviation, paralaxe máxima, tá certo? 1.2, que é aquela história do filme 35mm. E ali a distância focal das lentes, distância mínima, distância máxima, a base é que é a distância interaxial. Numa formulazinha que é uma derivada da fórmula do Berkowitz. Outro software que é um pouquinho mais sofisticado, que também considera a possibilidade de você fazer o todinho das câmeras, também é freeware, dá para baixar, ele roda bonitinho e tal. Esse aqui já é mais sofisticado, é de uma empresa inglesa chamada Ignition, pago, tem uma versão trial que dura 15 dias. Mas esse aqui é legal, porque você muda o tamanho do sensor. O meu tem 1/4, 2/3 e tal, ele vai dando as devidas correlações. Esse aqui é mais completo, né? Bom, como é que eu faço para monitorar? Como é que eu monitoro isso? Bom, tem várias opções no mercado, desde as mais baratas e tupiniquins, que foi a que nós usamos no lápis digital, até as mais sofisticadas e caras para a Rede Globo e outras empresas que tenham condições financeiras de fazer isso. No nosso caso, nós usamos um laptop, que é esse aqui, eu já tinha falado, com 2 entradas de vídeo via USB, aqueles adaptadores da Pinnacle e tal, e 2 softwares, um software chamado Stereoscopic Multiplexer e um Stereoscopic Player. O Multiplexer, ele pega os 2 sinais de vídeo e coloca um do lado do outro. Isso transforma 2 sinais num sinal só. E o Stereoscopic Player é um player específico para filmes tridimensionais, filmes 3D, filmes estereoscópicos. E ele tem várias opções todas essas opções que estão aqui são opções de visualização. Então você pode entrar com um vídeo nesse formato lado a lado, né, e transformar isso no formato que eu quiser, até mesmo o monitor da Mitsubishi com óculos, shutter glasses e tal. Quer dizer, existe então uma possibilidade muito grande com esse software, não é freeware, ele é pago, mas é baratinho. Esse aí está dentro das possibilidades dos mortais, né? Esse aqui já é um sistema mais sofisticado, desenvolvido pela Quantel e pela Triality Digital, que é o CIP 2100. Um hardware estilo hack, que permite várias formas de visualização. Aqui eu selecionei só uma tela que vocês têm ali a medida. Vocês estão vendo ali? Menos 1.7, menos mais 1.7, que está relacionado aos tais dos 3,4% ou 3,3% da largura da tela. E ele é capaz de perceber se isso está para o fundo ou está para frente. Por que 1,7? Porque você não pode exagerar. Se você deixar o máximo lá atrás, aqui na frente vai ter que estar 0, tá certo? Bom, só que isso aqui é pensado para fazer pós-produção, certo? Então, para fazer ajuste no sistema tape-to-tape. Esse aqui já é um sistema também que combina hardware e software, é um computador da SpectSoft e que permite o monitoramento também com imagens analógicas. Eu só coloquei essas 2 imagens aqui para vocês perceberem que é muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo com uma imagem do ponto de vista estereoscópica, quando ela está no formato anaglífico. Aquele de cima ali é um formato para você ver em monitor estéreo, com óculos polarizados. Pô, você não sabe o que é o esquerdo, o que é o direito. Na verdade, você vai ver em 3D. Faz sentido para ver em 3D. Agora,
para fazer um ajuste de câmera e tal, sinceramente, não vejo sentido. Agora, esse software ele é bacana, ele te dá ali a medida da diferença da paralaxe. Ele está dando ali um detalhezinho ali em cima, vocês estão vendo, né? 33 pixels, só que aí ele dá em pixel, aí você tem que... Mas ele faz o ajuste também, então também é um equipamento usado para gravação ao vivo, mas né, com um sistema de monitoramento mais sofisticado e com possibilidades de correção na hora ali do próprio sinal. Esse aqui é um conversor, também lançado agora, que trata de visualização tridimensional. Então entram 2 sinais, HD SDI, e sai qualquer tipo de formato, na mesma forma que aquele software que eu mostrei no início, o Stereoscopic Player. Eles prometem aqui, a Initium promete que vai lançar. O interessante do mercado aí é que as empresas que estão fazendo 3D, ou seja, os produtores de conteúdo, eles estão começando a se associar a fabricantes de equipamento para poder dar solução para os problemas que os caras enfrentam no dia a dia, né, de trabalho. Também uma promessa aí de um monitor já 3D da Transvideo, que no site deles só tem essa informação, não tem mais nenhuma. Quer dizer, só dá para saber que é anaglífico, né? Que é uma imagem anaglífica que vai ser produzida ali, mas não fala se tem possibilidade de você medir a paralaxe e tal, né? E, por último, um aparelho do Instituto Fraunhofer, chama-se Stereoscopic Analyzer. Também lançado na NAB, também não tem maiores informações a respeito, mas é um analisador e ele permite correção. Então, supõe-se que é um sistema intermediário entre o sistema de captação e o sistema de gravação, do ponto de vista de uma filmagem, não é? Mas que também poderia ser usado no processo de pós-produção. Conclusões. Esse negócio de monitor tipo binoclinho não funciona. Eu vivi essa ilusão de que era possível, tal, aí desmontei essas 2 câmerazinhas que eu tenho ainda, mas não funcionou. Então, por quê? Porque o olho se ajusta, então aí você vai ver a imagem produzida está completamente fora de padrão, então assim, é bem complicado, não é? Essa coisa do pequeno, né? Eu usei aqui porque era o único jeito que eu tinha para acessar o menu dessas 2 câmeras, são 2 Hi8 analógicas, então eu não tinha outro jeito, tinha que ter esse negócio aí para poder ter acesso ao menu, saber que modo que eu estava gravando e tal. Mas do ponto de vista de monitoramento de imagem estereoscópica, a solução é o anaglífico. O ideal que eu tivesse um monitor que tivesse uma reguinha e que medisse para mim a distância, né, das 2 imagens, né? Então, isso aqui é um projeto que nós estamos trabalhando agora junto com outro laboratório da universidade, chamado BATLAB, que é um laboratório de inteligência artificial, para a gente criar um sistema de monitoramento que me dê esse tipo de imagem. Não só essa, mas também que eu consiga ver as 2 lado a lado, para poder ver se tem alguma diferença muito crítica e tal. Agora, outros monitoramentos, eu acredito que devam ser feitos nos monitores ou das câmeras, enfim, questões cromáticas, a abertura de diafragma, enfim, os outros ajustes é outra discussão. Se o mesmo monitor fizer tudo, tá bom, ótimo, mas se não, tem que ter um para fazer estereoscopia e o outro lá para fazer, né, outro não, né, 2 outros, né, para fazer ajuste das câmeras, né, em termos cromáticos, etc, etc. E aí os 2 rigs, quer dizer, é preferível, outra conclusão, é preferível usar um rig com espelho, porque um rig paralelo, para eu conseguir fazer uma imagem de close, de plano próximo, olha, não dá, é impossível, é muito complicado. Faz a convergência, tá bom, aí daí você distorce lá o fundo, vem um monte de pepino, talvez até seja por isso mesmo, né, que as produções que o pessoal, que a gente tem visto, tenha muito chroma key, não é? Quer dizer, muito chroma e tal, por quê? Porque o fundo eu ajusto depois lá na computação, tá certo? Então, eu ajusto aqui o ator ou os atores, um cenário num espaço mais restrito, né? Consigo fazer isso convergindo e tal, mas o fundo eu deixo para arrumar na pós-produção, né? E um livro que está sendo lançado aí, isso é uma dica, pela Focal Press, de um
eu frequento uma lista de discussão internacional a respeito de estereoscopia, chama-se 3D TV, o pessoal aí deve conhecer, e esse Bernard Mendibur, ele faz parte da lista, ele vem trabalhando nesse livro aí já faz um tempo e foi lançado agora. O problema de livro, vocês sabem qual é, né? Que quando é lançado já mudou tudo, né? Então, mas eu acho que tem muita informação importante. Ele trata de outros temas que eu não consegui tratar aqui, que as questões de pós-produção, né? Como é que se lida com isso tudo e tal. E que ele trata disso, né? Então é uma dica aí para quem quiser se atualizar. E olha aí, a câmera que ele traz na capa é aquela com os dois ali que eu sinceramente não usaria para fazer monitoramento ou monitoração estereoscópica, né? Mas é uma câmera estilosa, assim, né? Bacana para pôr na capa do livro. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e se vocês tiverem as dúvidas, eu estou aqui à disposição. Quem quiser entrar em contato por e-mail também, e aquilo que for possível a gente esclarecer, a gente esclarece. Tá? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu só queria lembrar de vocês devolverem o óculos, tá? Pois não. Ou ficou numa escuridão total aqui. Quem quer fazer? Oi, Hélio. Oi. Você acha que quando você tem uma cena que você... São duas perguntas, na verdade. A gente pode trabalhar trocando de lentes mais fechadas, mais abertas. A gente pode contar a história. A gente pode fazer teles objetivas, assim. Sim. É normal? Sim. Dá para fazer? Só que assim, por exemplo, teleobjetiva vai provocar um achatamento da perspectiva e isso vai estar presente também no 3D. Por isso, provavelmente, que é o fato que é necessário você trabalhar, então, com uma distância interaxial maior quando você está trabalhando com a tele, né? Agora, tudo isso monitorado, né? Porque... Tá. Aí tem outra pergunta. A distância da pessoa, você tem que ter uma correção de paralaxe. Quando você está filmando uma cena que o carro vem de lá de longe e chega perto, você precisa corrigir esse ângulo também? Isso. Precisaria. Aí ou você vai corrigir na pós, ou você vai corrigir com um rig motorizado, robotizado e tal, né? Tá bom. É isso. Entendi. Ou então vai na raça, entendeu? Mexendo lá numa manivela, tentando acompanhar e daí corrige isso lá no After ou em outro programa de correção, entendeu? Difícil. Não, é complicado, né? Não é simples. Hélio, na produção de ficção ao vivo, está se consolidando esse uso das câmeras de espelho? Parece que sim, né? Porque pelo que eu pude saber do que aconteceu na NAB, é que assim, uma quantidade muito grande de rigs de espelho sendo colocados no mercado. E a gente deveria sempre, na hora de conceber a decupagem ou o uso das lentes, sempre pensar nessa paralaxe zero no rosto? Não. Depende do... Depende, aí que vem toda uma discussão artística e de linguagem que tem que ser travada com o diretor, né? com o roteirista, inclusive, e tal, porque a grande questão hoje é assim, como é que você tem controle, né, desses aspectos artísticos, né, de onde está a paralaxe, como é que eu faço esse enquadramento e tal, mas atendendo a objetivos narrativos, né? Quer dizer, isso que ainda não tá definido. Então, na verdade, a gente está introduzindo um outro eixo, né, no mundo do audiovisual, que até então ele não estava presente, não é? Quer dizer, existem questões de ordem fisiológicas, por exemplo, se você está focalizando uma coisa aqui, assim, e de repente corta lá e o foco, você tem que levar atenção para o cara lá no fundo, o espectador, ele fica, né, mareado, ele tem que ter um tempo. Quer dizer, então, eu suponho que você tenha várias questões a serem resolvidas. Quer dizer, primeiro, como é que você controla a atenção do olhar, né? Como é que você dirige o olhar do espectador. Não basta mais focalizar aqui e desfocalizar lá, né? Ou então enquadrar
quadro fechado aqui, depois contextualizar ele, né, num plano mais aberto e tal. Quer dizer, existem questões agora que têm que ser repensadas. Na verdade, todo esse trabalho que eu fiz foi pensando nessas questões, mas só que eu tive que construir um monte de aparelho para conseguir fazer o filme. Agora é que eu vou conseguir, né, tentar... Porque, por exemplo, eu tenho um filho que tem 12 anos, ele não gosta de ver filme 3D. Ele se sente, acha que tem algum desconforto, né? E esse desconforto, será que é por uma individualidade fisiológica de cada um? Então, tem uma variabilidade muito grande, né? Quer dizer, o que eu tenho acompanhado de conversa, né, a respeito do tema é que existem acuidades de percepção estereoscópica diferentes de pessoa para pessoa. Não é? Existem pessoas que vão sentir muito mal, né? Tem uma colega minha que se sente assim, ela não consegue ver 3D porque se sente mal, há um desconforto muito grande. Independente do tipo de polarização. Independente do tipo de sistema. Existem outras pessoas que não veem 3D de jeito nenhum. E aí, existem algumas pessoas que não veem 3D de jeito nenhum, que vão no cinema e veem 3D. Porque determinada cena ela estava exagerando a paralaxe e o cara conseguiu ver, né? Então, existe uma média, né, desse processo todo, mas não se tem muita clareza interna. Qual é a média, entende? Quer dizer, as respostas, na verdade, a gente precisaria de uma pesquisa mesmo, fisiológica, de testes, mas só que para fazer isso, você tem que ter a tecnologia funcionando, controlada, para você propor os testes, né? Esse Andrew Woods, que é de uma universidade da Austrália, ele fez um teste com com monitores, né? Então ele fazia o seguinte, ele pegava lá 2 objetos e ia afastando até a hora que o sujeito perdia a noção de 3D. Ou ele partia do objeto afastado e ia aproximando até em 10 pessoas, cada um respondendo de um jeito. Quer dizer, tem uma média, tem um limite lá que você imagina que deva ser o que você não pode extrapolar. Mas tem gente que extrapola, tem gente que consegue perceber. Então existe uma variabilidade muito grande. É por isso que há toda uma preocupação médica com essa questão hoje, né? Tem um caso de um menininho que ficou vesgo, né, numa exibição em 82, lá no Japão. E foi um cara só, né, um gurizinho só. Num desenho animado. E aí, basta acontecer né? Então, são questões delicadas. A minha opinião é a seguinte, não exagera a paralaxe. Né? E evita trabalhar com paralaxe vertical, com deforme. Então, tem que cuidar muito disso no processo de produção e de pós-produção. Muito cuidado. Mas é exatamente isso que eles gostam de fazer, né? Exagerar no paralaxe, enfim, porque é o que parece que quando tu tá em cima, quando o negativo tá em cima de ti. Então, os que eu vi, pelo menos, é tudo assim, o exagero que é que é o que chama, né? Quando tá aqui em cima de ti ainda, e se puder tá cuspindo alguma coisinha junto e vem uma aguinha. Tipo parque temático, né? Eu acho assim, é o começo, né? O cinema ele tem a sua origem como parque de diversões, né? Então parece que essa tendência de quando ele começa uma coisa nova ele vira parque de diversão de novo, né? É algo que está preso na história do cinema, né? Então, mas a minha posição, eu tenho uma posição, e não é opinião, é posição mesmo, né? Eu defendo o uso dessas imagens no modo contemplativo, ou seja, que seja um momento de contemplação mesmo, né? E até de êxtase, se for o caso, né? Porque não acredito que isso vá contribuir muito, sabe, essa coisa de coisas pulando por em cima da plateia, não é? Eu acredito que assim a imagem tridimensional ela eu acho que essas coisas não aparecem na humanidade à toa, não é? Para mim isso tem um sentido, né? Um sentido maior, que é permitir a gente exercitar essa visão em profundidade em todo o seu significado metafórico. Ver em profundidade significa outra coisa, compreender melhor a realidade, entendeu? Exercitar o seu cérebro para... Então, assim, eu acho que tem um aspecto metafórico nessa questão que transcende a questão tecnológica. Mas isso é um ponto de vista meu, filosófico e tal, e que, vamos dizer assim, é o que funciona de fundo na minha pesquisa, né? Existe alguma pesquisa que tipo, determine o tempo que tu pode assistir, ou alguma coisa assim, para não ter
algum tipo de problema, porque se tu disse até para não exagerar, e normalmente as pessoas exageram, então deve ter um limite de tempo, mas enfim. Então, as pesquisas estão sendo feitas ainda. O próprio documento da ISO, ele não é um documento conclusivo, né? E ele é muito genérico, né? Eu baixei esse documento da internet e ele é muito genérico. Ele fala: não se deve exagerar a paralaxe, não se deve deixar as pessoas muito tempo expostas. Pô, mas muito tempo o que é? 1h30, muito tempo, 20 minutos, entende? Então... Mas eu fiz um de 10 minutos, então... Mas, por outro lado, isso é uma experiência pessoal minha. Eu fiquei fazendo uma projeção, que eu juntei vários filminhos 3D, você baixa na internet e tal, e fiquei cuidando da projeção durante uma tarde e uma noite. Foi terrível. No final no dia seguinte, eu fiquei com dor no olho uns 2 dias e foi meio barra pesado, assim. Né? E a partir daí eu falei: isso aqui tem que ser doses homeopáticas, porque não dá para ficar com um defeito de visão, por causa do seu trabalho, né? Não tem sentido. Mas eu acho que o tempo não é muito longo, mas não tem uma definição. Se for feita uma versão para 2D, a gente tem que utilizar qual das câmeras? Olha, na palestra do Peter Anderson, ele sugeriu aquela que fica atrás do vidro. Só que no caso do nosso rig, atrás do vidro tem distorção cromática e aí complicou meio de campo. Mas o outro lá está invertido, então na pós eu tenho que desinverter. Eu não entendi direito a posição da câmera que tu põe. É uma aqui e outra aqui, ó. E o vidro está aqui, ó. O vidro está aqui. Então, uma que vai direto. Uma vem direto, a outra vai ver espelhado, né? Ela vem invertido. Então aqui pode ser direto. Invertido, tanto então, vertical tu usa direto. Hã? Tu usa direto. Usa essa que está passando direto aqui, para não ter que passar por essa. Isso foi o que o Peter falou lá na palestra dele, né? No caso da utilização desse rig com o semi-espelho, vai haver alguma deformação na imagem por causa da imagem espelhada, seja em cor ou... Depende do espelho, fundamentalmente. Tem que ser um espelho que não provoque distorção cromática, né? Agora, isso é complicado. Esse espelho ele foi produzido aqui no interior do estado de São Paulo, numa empresa especializada em aparelhos ópticos, né, médicos. E eu falei: olha, não quero distorção cromática. O cara levou mais ou menos uns 4 meses para conseguir entregar o espelho na mão, né? E nós estamos percebendo que tem. Quer dizer, a gente fez um teste muito rápido, mas a gente já percebeu que tem. Quer dizer, vai ter que fazer ajuste na câmera e depois, certamente, na pós. Essa questão de você ter cor diferente também é outro problema. Você tem que cuidar para as duas imagens serem cromaticamente semelhantes, não é? Junto com aqueles problemas de deformação e tal, também tem esse aspecto, né, de você manter tudo com o croma igualzinho nos dois, né? Mas depende do espelho, né? Eu não vi ainda nenhum material feito com esse rig da PS Technique, se tem distorção, se não tem. É alemão, acho que não deve ter, né? Não sei. Mais uma pergunta. Existe já uma normatização dos sistemas de projeção? Ou também é tão variável essa sistemática de captação que ainda não tem norma? Tem uma orientação da DCI sobre projeção digital, né? Porque isso é digital, não é. Quando se fala em projeção em película, a coisa fica meio complicada. É digital. Então existem algumas existem hoje algumas tecnologias diferentes. Tem a tecnologia da Dolby, tem tecnologia da Expand que usa óculos obturador, tem tecnologia da RealD que usa polarizador circular, não é? Você pode montar um sistema com 2 projetores e tal. O que esse documento da DCI coloca é em relação à resolução, né? Como são dois canais, não dá para trabalhar em 4K ainda. Tem que trabalhar em 2K, não é? E ele é multiplexado, ou seja, é um sinal de 48 Hz, ou seja, 48 quadros, de modo que você tem 24 de um lado, 24 do outro por segundo, né? Então, isso dá 48. E isso é montado no mesmo
né? É o mesmo arquivo, né? Então é como se você tivesse uma tripinha de filme com fotograma de um lado, fotograma do outro, fotograma de um lado, fotograma do outro. E aí passa aquilo lá e ele vai vibrando. Fisicamente é o mesmo fotograma, não são dois que estão bombardeando diferente. É, dois diferentes. Se você pegar um stream de vídeo e abrir isso aí numa timeline, você vai ver que tem um frame de um lado esquerdo, o outro frame do lado direito, outro frame, só que aqui você tem um tempo, não é? Uma frequência de 48 Hz e não de 24. Para poder, então assim, eu suponho que essa questão do 2K esteja relacionado com a questão da frequência, né? Você aumenta a frequência, esse processamento não vai poder ser feito, mas isso deve ser resolvido, acho que mais para frente, né? Com um computador mais espertinho e tal, não sei. Você tem alguma informação desse filme que vem aí do James Cameron? Que tipo de padrão é de captação? O Cameron, ele trabalha com uma câmera, até onde eu sei, não é? Mas parece que ele usou rig dessa vez também. Ele está lidando, isso é informação de internet, eu não sei mais nada que não seja a partir dessas informações. Ele trabalhou junto com um diretor de fotografia chamado Pacel, que juntou duas F900 e fez uma só, quer dizer, que tem duas lentes e aí aproxima isso. Você encontra a imagem dessa câmera na internet. E ele usou muito essa câmera para filmar já, não é? Mas tem o tal do limite físico. Então, o que se sabe é que ele andou alugando o rig para fazer o Avatar, né? Andou trabalhando com rig de semi-espelho. Tem um laboratório nos Estados Unidos que é de um inventor. Eu acho que eu coloquei isso na lista de discussão. Se eu não coloquei, alguém me cobra e eu coloco, que ele fabrica rig. Então fabrica rig para câmera de 65mm usadas no IMAX, tá? Então são uns trambolhos consideráveis, assim. Então existe esse equipamento, né? O que eu sei é que ele andou usando também esses rigs. Eu vi a apresentação do Peter no Você viu, passado, né? Tinha uma quantidade imensa de equipamentos. Exato. Inclusive, assim, existe uma diferença de conceito, me parece, entre o pessoal do IMAX e essa nova onda, né? O IMAX não trabalha muito essa questão de cuidar da paralaxe. A câmera está lá com as duas objetivas e tal. Eventualmente fazem algum filme usando o rig, né? Como o próprio Peter demonstrou, mas parece que há alguma coisa de conceito aí que diferencia, né? As duas formas de fazer filme. Eu acho que faz mais sentido você ter um rig com semi-espelho do que trabalhar com duas câmeras. Claro, vou fazer um filme de paisagem, imagens aéreas, não vai ter nada que seja close, bota uma do lado da outra e manda ver. Ou a fotografia, né? A fotografia pode ser paralela normalmente. Sim, exatamente. Eu gostaria de saber se tu poderia especificar um pouco melhor esses dois sistemas, uma que seria o rig que tu falou, se tivesse algum desenho, enfim, alguma coisa. Uma câmera por cima, a outra pela frente. E o outro sistema seriam as duas lentes paralelas, né? Como é que tu regula? Aí tu vai regular dependendo tu faz uma regulagem, no começo tu tinha falado que poderia ser convergente ou poderia ser paralelo. Aí tu faz uma regulagem e deixa o filme todo nessa regulagem e é isso. Na melhor das hipóteses você consegue afastar. Na melhor das hipóteses você consegue afastar, né? Aproximar não dá, porque tem um limite físico. O que eu fiz nesse rigzinho paralelo aí foi que eu coloquei uma câmera invertida, porque tem a manopla do zoom, né? Que é gordinha e tal, e se eu juntar as duas, aí fica muito longe. Então eu queria aproximar mais ainda. Eu coloquei uma de ponta cabeça e outra para poder aproximar o máximo possível. Ali no teu ringue paralelo, é isso? Nesse paralelo, exato. Então, uma delas está invertida, está de ponta cabeça. E você desinverte na pós. Desinverte na pós. Que foi um caos. A gente começou fazendo, usando um software, mudou a resolução, volta tudo, faz tudo de novo. É outro software aí. Entende? E o ringue espelho aí... O espelho aqui, você tem uma câmerazinha aqui na vertical. Nesse caso... Eu optei por ver a câmera, eu quero ver a câmera. Né? Eu podia colocar esse suporte aqui virado para trás, né? Ou seja, a câmera lá na frente.
e aí eu não ia ver a câmera, que é uma opção que muita gente tem feito. Eu coloquei a câmera para trás, porque eu queria ver o monitorzinho dela aqui, tá certo? E ter acesso, né? Porque eu vou ter que ficar dando a volta lá na frente para mexer na câmera, a não ser que eu tivesse aqui um controle remoto e tal. Não tinha. Então, eu coloquei essa vertical aqui nessa posição. O espelho está aqui, ó. Eu tenho essa imagem com uma resolução maior aqui para vocês poderem ver. Não sei onde é que está. Vocês desculpem, isso aqui é computador de trabalho, então tem um caos aqui dentro. Bcine, BC, fios. Já vou achar já, rapidão. Aqui. Tá aqui. Aqui o cara que fez as fotos para mim, ele estava nervoso lá e errou o foco de um monte de coisa aqui. Essa aqui eu acho que fica mais claro o posicionamento das câmeras. Certo? Entendi. Então você tem aqui o semi-espelho, né, a 45 graus, a câmerazinha perpendicular aqui, né, a 45 graus também, né, do espelho, mas perpendicular em relação ao objeto todo, e aqui a outra câmera vendo atrás do coisa. Aqui não dá para ver, mas essa plataforma tem um parafuso que eu viro e faço ele correr, né? Então uma delas eu consigo ajustar no parafuso, a outra tem que ser na mão. Então preferencialmente eu trabalho com o ajuste de parafuso na outra, que parece que é o mesmo esquema desse PS Technics. Né? É o mesmo esquema. Mas quando você olha aqui o espelho da câmera de baixo, ele é transparente? Não, ele dá uma cortada na luz, viu? Não é transparente, não. É porque ele divide em dois, né? Você tem 50% indo para cima e 50% para... Teoricamente, sim. Né? Agora, se não houver exatamente 50%, que é difícil se obter na tecnologia de semi-espelho, porque eles fazem isso com vaporização de metal sobre o vidro, né? Então você tem que controlar a quantidade de metal que o vidro recebe. E é uma técnica sofisticada, né, para fazer. Ele dá uma diferençazinha, ele corta a luz, não é? Porque você tem metade vai ser refletida e metade vai passar. Então, realmente há uma diminuição de intensidade luminosa do ponto de vista linear, né? 50%, metade. Teoricamente, sim. Na prática não é assim. Na prática não é assim. Você tem que pensar que chega a 100%. Se chega a 100% e uma vai ver uma parte, a outra vai ver a outra, ela vai ver metade do que chega. A outra metade tem que passar. A outra metade passa pelo vidro e a outra metade sobe, né? Quer dizer, isso aí em termos de intensidade luminosa. Não é a mesma intensidade que chega ali e passa. Não, você vai distribuir em dois, né? Então, se entrar com um raio de luz ali, vai ter que ser... Né? Não é igual. Agora, existem diferenças entre o que passa pode ter uma quantidade de luz menor, ou então o que reflete. Depende da tecnologia de fabricação desse semi-espelho. E como é que fica o monitoramento, no caso aí, se você tem uma das imagens invertidas, né? O software desinverte. Ele desinverte. Ele desinverte e deixa bonitinho. Esse que é o lance para você conseguir. Então, assim, aquele aparelho da Ignition, né, que está aqui no outro, né, o Stereo Brain, ele faz inversão. Todos eles fazem, esses daqui. Todos eles têm essa possibilidade de você inverter de qualquer jeito. Faz flip vertical, flip horizontal, para poder adaptar as diferentes formas de organização das câmeras. Tem gente fabricando rig que coloca a câmera embaixo. Eu acho estranho, porque como é que você vai fazer?
um movimento de câmera para baixo, né? A câmera vai encostar no tripé, não sei. Meio estranho, mas enfim, tem gente que usa isso. Qual o problema principal que tu vê da paralelo? Porque a mais fácil para a gente conseguir operar é colocando as lentes paralelas, né? É a aproximação que tu falou, que tu consegue... O que isso mudaria no final, enfim, a diferença de tu usando uma com paralelo e outra tu utilizando um outro sistema invertido com o espelho, por exemplo, a qualidade final fica diferente, o efeito fica diferente. O que tem de diferença do ponto de vista estereoscópico é a possibilidade de você diminuir a paralaxe máxima, usando o de semi-espelho. No paralelo você vai ter um limite que é o seguinte: à medida que os objetos ficarem muito próximos das câmeras, eles vão produzir uma paralaxe muito grande. E isso vai me gerar problemas de convergência para as pessoas que estão assistindo, certo? E eu tenho também, então, mas eu corrijo isso na aposta. Bom, você corrige, só que o fundão lá vai começar a provocar divergência, tá? Então, assim, esse é um problema. Então, use câmera paralela para fazer coisas que impliquem em distâncias. Vamos supor, se você está a 7 centímetros, 3 metros para frente, para trás, tá certo? Agora, se você quer trabalhar com uma coisa que, não, eu preciso de um ator aqui na frente, ele vai botar a mão dele aqui e tal, aí você precisa ter o rig de semi-espelho. Muita coisa dá para fazer em pós, então você faz fotocomposição ou videocomposição e aí resolve o problema, mas é como se faz em fotografia, né, do pessoal segurando garrafa e tal, não sei o quê. Mas o paralelo ele é mais indicado para coisas que estão para lá de 3 metros, entendeu? Dependendo da distância. Se for muito grande, se for 10 centímetros, 15, aí é 4 metros, 5 metros. Assim, olha, é muito difícil trabalhar desse jeito. Eu realmente não... Aquela situação do professor que aparece mostrando o lago ali, que é uma entrevista... Eu queria um plano próximo ali nele, eu não queria ficar naquela situação de, né, o tempo todo o cara parado lá, naquela... O rig de semi-espelho ficou pronto depois, a usinagem lá não deu conta de fazer. Né? Lá em Campo Grande os caras estão acostumados a consertar máquina de indústria de cana, né? E eu mandei fazer um rig, quer dizer, uma novidade. O cara demorou 3, 4 meses lá para conseguir resolver os pepinos que iam aparecendo, apesar do projetinho estar feito e tal. Então, assim, o paralelo dá para usar? Dá para usar, mas depende do que você vai fazer, né? Se você, você vai trabalhar, não, a minha dimensão é o que nós estamos acostumados com um programa de televisão, de auditório e tal, que tem que dar plano médio, close, em alguns casos, isso aqui. Não dá. É muito complicado. Agora, só para esclarecer um pouco, assim, acho que finalizando, né, existe uma outra concepção que é a seguinte: tudo se resolve com tecnologia de processamento de imagem. Tá certo? Então, todo o pessoal da engenharia, e eu mesmo tenho um colega lá dentro da Universidade Federal que já colocou essa posição para mim, falou, não, esse problema aí de rig, não interessa. A gente faz aqui um sistema de processamento de sinal que conserta tudo isso. E, objetivamente, assim, existe esse software, o Nuke, né, que é o Nuke, que é um software de efeitos visuais e tal, muito, meio na linha do After. Ele tem lá um plugin que faz o ajuste. Você põe as duas imagens, tem paralaxe vertical, tem excesso, não sei o que, você ajusta lá os seus parâmetros, aí ele sai tudo bonitinho do outro lado. Inclusive sem gerar o problema de paralaxe positiva excessiva. Ele muda o pixel de posição dentro da imagem, né? Demora um século para fazer, mas ele faz. Quer dizer, a correção toda vai ser na distância das duas imagens que tu vai ter, então. Sim. É isso que vai fazer. Sim.
Então o que tu vê aqui são duas imagens, uma mais fraca. Se tu tirar os óculos ali do professor, tu vê uma mais forte e uma mais fraca. Então ele vai corrigindo de acordo com o que tu... O mais forte e o mais fraco fica por conta dos meus erros de ajuste de câmera, mas teria que estar igual. É que aqui as anaglíficas, né, o vermelho ele dá uma outra resposta na retina, né, diferente do ciano, tal. Então você tem essa sensação que ele está mais fraco, mas a ideia não é essa, não. Gente, eu acho que a gente pode concluir, né? Ou se tiver mais alguma questão. A gente explorou bastante. Não, obrigado. Eu que agradeço novamente agradecemos aí a oportunidade para a ABC, né? E me coloco à disposição de vocês, tá? Por favor, devolvam os óculos na saída.